Você já ouviu falar da tecnologia avançada de áudio chamada áudio 8D? Mas o que seria isso? Esses áudios são melhores ou mais avançados que os áudios 3D? Logicamente iremos pensar que sim, certo? Afinal, 3D igual 3 dimensões. Então 8D seria 8 dimensões. Mas isso realmente existe? Ou é pura estratégia da publicidade? O que é o áudio 8D? O áudio 8D cobre as fontes de som acima e abaixo do ouvinte, proporcionando uma experiência imersiva. A tecnologia foi desenvolvida na década de 80. Embora ninguém saiba ao certo de onde ele vem, o D que acompanha o 8 é a letra da abreviação para dimensão, e existem várias teorias. Alguns acreditam que é simplesmente um mecanismo de publicidade para tornar este áudio mais atraente, tecnologicamente falando. Outros defendem que de fato o áudio 8D é diferenciado. Seja como for, sabemos que isso é o resultado da mistura da tecnologia atual com as técnicas de som existentes desde o final dos anos 70 e início dos anos 80. Para explicar o som 8D, devemos primeiro falar sobre Zuccarelli, o criador do som holofônico e também do som 3D. Assim como uma imagem pode ser holográfica em várias dimensões, o som também imita essa técnica. Zuccarelli percebeu e, depois de várias experiências com sua esposa, desenvolveu o Ringo, um modelo de uma cabeça humana que reproduz os processos acústicos que ocorrem entre a orelha e o cérebro e ao ouvir um som. Há alguma controvérsia em torno da figura de Zuccarelli, uma vez que seus detratores o acusam de plagiar as técnicas usadas para gravar sons binaurais, onde também é necessário reproduzir o áudio dentro do modelo de uma cabeça humana. Para isso é necessário ter 2 microfones, um de cada orelha, e enviar a faixa de áudio por meio de cada fone de ouvido. A holofonia saiu por acaso, quando este cientista argentino decidiu aplicar o conceito de holograma ao som. Neste efeito quase hipnótico, são usados cabeças fictícias que tentam simular as condições auditivas de uma cabeça humana. Basicamente, o áudio 8D é o mesmo que o som 3D, criado nos anos 80, também chamado de som holofônico. A única diferença é que, com tecnologias atuais, é possível usar a tecnologia para alcançar um som mais realista. Tecnicamente, este som modifica alguns parâmetros clássicos do sistema de gravação. Em vez de usar 2 microfones, um para o canal esquerdo e outro para o direito, como no caso de estéreo, utiliza um modelo de uma cabeça artificial. O objetivo é fazer com que os microfones registrem o som que passam pelas orelhas e pelo crânio de uma pessoa ou um show. E o que muitos de fato sentem é que estão em uma apresentação ao vivo quando escutam este som. Mas por que 8D? Para entender melhor o que é o áudio 8D, precisamos entender o ambiente em que vivemos. Nós vivemos em um mundo tridimensional, e isso significa que qualquer objeto em nosso ambiente pode ser referenciado através de 3 eixos no espaço. Eles são o eixo X, comprimento, o Y, a altura, e o Z, profundidade. Existem outras teorias que representam as 4 dimensões, nos quais essa 4ª dimensão seria o tempo. Mas como podemos revelar as outras 4 dimensões para dizer o que é um áudio 8D? Dizemos que produzimos áudio 3D apenas porque podemos mover o áudio pelos 3 eixos no espaço. Mas como é possível mover o som através dos 3 eixos no espaço? Para dizer que um objeto está em movimento, precisamos de uma referência. Por exemplo, dizemos que um carro está se movendo em relação a um observador externo, mas não em relação ao motorista do carro.
O fato é que conseguimos produzir sons 3D em relação ao ouvinte. Este é o principal motivo para usar os fones de ouvido. Desta maneira, todo o movimento do som nos 3 eixos, no espaço, terá como referência o próprio ouvinte, que será ancorado aos fones de ouvido. De uma maneira mais simples, podemos dizer que todos nós temos a propriedade de ver em 3 dimensões, porque temos 2 olhos, e todos nós temos a propriedade de ouvir sons vindo de todas as direções, porque temos 2 ouvidos, mas principalmente porque temos 2 ouvidos, especialmente projetados para distorcer o som através de ouvidos externos, antes de chegar aos nossos ouvidos internos. Assim, nosso cérebro pode distinguir o posicionamento correto do som através da diferença de velocidade do som entre uma orelha e outra, e o tipo de distorção que o som sofreu. Sabendo disso, hoje engenheiros e cientistas e todo mundo estudam esse assunto para poder processar digitalmente essa distorção, que anteriormente era produzida apenas através de técnicas de microfone no modo binaural ou ambisonics, e assim criar ferramentas que mais produtores possam usar esta tecnologia. O nome correto do áudio 3D ouvido pelos fones de ouvido é áudio binaural. Então, por que se chama áudio 8D? O nome é uma estratégia de publicidade, mas a técnica torna o som de fato diferente do estéreo. O som 8D é o mesmo que som holofônico e também ao áudio binaural. O áudio 8D atualmente, pois bem, como as pessoas estão chamando áudio 8D, vamos seguir usando essa nomenclatura, embora agora você já sabia que é o mesmo que som binaural, holofônico ou 3D. O som 8D se tornou moda ultimamente. Essa tecnologia foi introduzida inicialmente para aumentar o realismo da realidade virtual em videogames. Foi implementada também na música, a experiência é incrivelmente real. Além disso, como o áudio 3D, ele funciona agrupando uma série de efeitos sonoros que localizam o áudio original em uma configuração tridimensional e os manipulam de tal forma que, quando produzidos, há um efeito de que o áudio vem de diferentes direções. Os efeitos de áudio 8D acabou por permitir aos músicos oferecer uma experiência ao vivo tridimensional e imersiva. Será o futuro dos videogames ou apenas o sucesso das poucas músicas em 8D que estão atualmente no YouTube irá liderar o caminho?